Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus. Mais um dia, né? Mais um dia vencido, mais uma etapa. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção, né? Algumas bênçãos, algumas promessas Deus tem cumprido, outras ainda está por cumprir. E como a gente tem estudado, Deus tem cumprido todas as promessas e Ele há de cumprir aquelas que ainda não foram cumpridas. E hoje nós vamos falar sobre uma promessa que Ele faz a toda a humanidade, que é uma verdade. Ele traz para nós uma verdade que nos liberta da escravidão, do pecado. Eu vou ler dois textos hoje. Um está lá em João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro texto que eu vou ler para nossa meditação nessa noite se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Veja, como seguidores de Jesus Cristo, é muito importante nós permanecermos na palavra de Deus. Nós somos chamados para poder viver na palavra que nos é dada, a palavra do Senhor, para que nós possamos conhecer a sua verdade. Então, ao abraçarmos a verdade de Deus, nós somos impactados por seu poder libertador. A verdade vos libertará. A escravidão do inimigo é uma área fundamental em que as pessoas precisam de libertação. Veja, sabemos que todos os reinos do mundo, eu falo o mundo incrédulo, né, está sob a influência do maligno. Veja, 1 João 5,19 vai nos dizer: estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo está no maligno. Interessante que Paulo foi enviado para proclamar a verdade do Evangelho, o Evangelho libertador, esse Evangelho que oferece essa liberdade da escravidão do pecado. Veja, para abrir os olhos deles e transformá-lo das trevas em luz e do poder de Satanás para Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18. O testemunho de todos os que creem na verdade do Evangelho é o seguinte: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Mas veja, e isso nós temos que prestar atenção, porque os ataques de Satanás, ele não termina com a nossa salvação. Muitos santos, apesar de seguirem para o céu, ainda estão presos em áreas de pensamento e de comportamento. E eles estão presos porque ainda sofrem influências pelas mentiras do inimigo. Eles não podem fazer a confissão libertadora de Paulo e da sua equipe missionária, quando eles declararam, né? Não somos ignorantes dos dispositivos de Satanás. É Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. A ignorância das táticas do inimigo, elas vão persistir na vida daqueles que não conhecem a verdade libertadora de Deus. Por outro lado,
todos os que estão dispostos a abraçar a verdade da palavra de Deus vão desfrutar cada vez mais da liberdade das mentiras do inimigo. Vão ficar libertos dessas mentiras do inimigo, porque eles crescerão na compreensão e na confiança dos propósitos vitoriosos da vinda de Jesus a esta terra. 1 João 3,8: para esse fim o Filho de Deus foi manifestado, para destruir as obras de Satanás. Meus queridos que me ouvem, hoje eu louvo a Deus por essa verdade libertadora do seu Evangelho que chegou até mim. Chegou até mim através da graça, que é esse favor imerecido. Uma verdade que me libertou e que me livrou das garras do inimigo. Mas veja, eu não posso parar nesse ponto, porque eu preciso de mais e mais verdades que vão libertando das garras do pecado. Verdades da palavra de Deus, para não ignorar, para não ser ignorante com relação às táticas tortuosas e persistentes do inimigo. Pense nisso e que Deus te abençoe.